Dizem que ser demitido é igual levar chifre. Se ainda não aconteceu, uma hora vai acontecer. Mas calma! Você sabia que existem várias formas de acontecer uma demissão? Então vem comigo que eu vou te informar algumas delas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Aline Soares e esse é o canal Informando Direito. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, vai deixando bastante like, que isso é muito importante pra gente, vai deixando as suas dúvidas, sugestões e principalmente não se esqueça de compartilhar essas informações com mais pessoas. Afinal de contas, a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Hoje eu vou falar de um tema que para algumas pessoas pode até ser esperado porque dá uma sensação de liberdade, de felicidade. Já para outras pessoas pode causar medo, desespero, pavor, que é tipos de rescisão do contrato de trabalho. Bom, a primeira que eu vou tratar aqui é a demissão sem pedido de justa causa, que é aquela em que o empregador chega para o trabalhador e fala: bom, fulano, muito obrigado pelos seus serviços, gostamos demais do tempo que você aqui trabalhou com a gente, mas a partir de agora não vamos mais precisar dos seus serviços. Quando acontece essa modalidade, que é o empregador quem dispensa o empregado, ele tem que te informar que você não mais fará parte do quadro de funcionários da empresa. Isso é chamado de aviso prévio. Na maioria das vezes somos pegos desprevenidos. Então esse período de 30 dias serve até mesmo para você procurar outro trabalho. Lembrando que nessa modalidade o aviso prévio é definido pelo empregador. Se ele quiser te indenizar, você não vai precisar de cumprir o aviso. Se ele definir que você vai trabalhar, você pode optar em trabalhar 2 horas a menos por dia durante os 30 dias ou não ir trabalhar nos últimos 7 dias. Isso aí é uma opção sua. E o que eu vou receber se o empregador me mandar embora? Bom, aqui você irá receber saldo de salário, 13º proporcional, férias vencidas mais 1/3 se tiver, férias proporcionais mais 1/3, o aviso prévio, você vai poder sacar o FGTS mais a multa de 40% e ainda receber as guias para você dar entrada no seguro-desemprego. O outro tipo de rescisão é uma das mais temidas por algumas pessoas, que é a famosa demissão por justa causa. A demissão por justa causa é aquela em que o empregador dispensa o empregado por ele ter cometido uma falta gravíssima dentro da empresa. E o que são essas faltas graves? Gente, quem tiver a curiosidade em saber mais, porque o artigo é um pouco longo, eu vou citar alguns exemplos aqui. Se você tiver curiosidade e interesse em saber quais são essas faltas gravíssimas, dê uma olhada no artigo 482 da CLT. Lá vai estar descritos várias opções sobre o que gera justa causa. Alguns motivos que geram justa causa são você furtar a empresa, você agredir colegas de trabalho, seus superiores, é você abandonar o seu trabalho, faltar mais de 30 dias ao trabalho, ir para o seu trabalho bêbado, principalmente se você exerce uma função que tem que dirigir ou que tenha pilotar moto, você não vai chegar lá na empresa bêbado para você trabalhar, né? E isso gera justa causa. Assédio moral, assédio sexual, tudo isso são motivos para ser demitido por justa causa. Por que existe essa modalidade de justa causa? Pessoal, nós, empregados, somos subordinados aos nossos empregadores. Sendo assim, devemos cumprir algumas regras. Se não cumprirmos essas regras, nós seremos punidos. A justa causa é uma ferramenta que o empregador tem para poder punir o empregado se ele não estiver de acordo com o regimento da empresa. Lembrando que a justa causa, gente, é a penalidade máxima que existe de punição. Antes disso, você teve advertência verbal, advertência escrita, a suspensão por 30 dias, que é o famoso balão. Lembrando que a suspensão não conta com o tempo de serviço, tá, gente? Então, assim, pensem bem antes de fazer isso, porque é uma coisa muito ruim e você tá abrindo mão de muitas coisas. Se você for mandado embora por justa causa, você só irá receber o saldo de salário e férias vencidas mais 1/3 se tiver. Se você cometer alguma falta grave, que tá lá nesse artigo que eu citei, 482, a empresa deve levar em consideração alguns aspectos. Por exemplo,
Primeiro, a gravidade do fato. Se ficar realmente comprovado que foi um ato grave e se estiver escrito lá nesse artigo, você será demitido por justa causa. E outra coisa, se for imediato, a partir do momento que o empregador tem ciência de que você está cometendo aquele ato grave, ele é obrigado a te demitir na hora. Ou seja, se ele ficou sabendo, fulano tá roubando a empresa, ele chama esse empregado e fala, você está demitido por isso, isso e isso. No momento que a empresa teve ciência que o empregado está furtando, ou está dirigindo alcoolizado, ou está praticando alguns atos desse aí que eu citei, que estão lá previstos no artigo, ele tem que ser punido na hora, ou seja, demitido. Você tá demitido. Outra modalidade é o pedido de demissão, que é quando o empregado chega para o empregador e fala que não dá mais. É quando acontece aquela temida frase, né? Precisamos conversar. Ou seja, é quando você chega para o patrão e fala, não dá mais. Quero parar, muito obrigada pela oportunidade, mas não quero mais fazer parte do quadro de funcionários da empresa. A partir do momento que você chega para o seu empregado e fala que não quer mais, já vai estar contando o período do seu aviso prévio, ou seja, os 30 dias. E o que eu irei receber se eu pedir demissão? Aqui é um pouquinho diferente de quando você é mandado embora. Aqui você irá receber saldo de salário, 13º proporcional, férias vencidas mais 1/3 se tiver e férias proporcionais mais 1/3. Lembrando que quando você pede demissão, você não poderá sacar o FGTS, não vai receber a multa de 40% e não poderá habilitar no programa de seguro-desemprego. Outro aspecto importante aqui, o aviso prévio, esse que também é um pouquinho diferente. Nessa modalidade, se você quiser cumprir o aviso prévio, você pode cumprir. Quando você decide não cumprir o aviso prévio nessa modalidade, você deve indenizar a empresa, porque você é que está rompendo o vínculo, diferentemente de quando o empregador te manda embora. É a empresa que indeniza você. Ficou claro essa informação? Outro tipo de rescisão é a culpa recíproca. Mas Aline, o que é isso? Gente, culpa recíproca é quando os dois, tanto o empregado quanto o empregador, praticam algum ato que vai prejudicar o vínculo trabalhista. Ou seja, você está discutindo com seu empregado e você tasca um tapa na cara dele. E ao mesmo tempo o patrão te devolve outro tapa na cara. Isso se chama culpa recíproca. E o que eu irei receber se a culpa é recíproca? Bom, gente, aqui você irá receber somente metade de algumas verbas trabalhistas. 50% do aviso prévio, 50% do 13º, 50% das férias proporcionais mais 1/3 e ainda por cima 50% da multa dos 40%. Você só irá receber o valor integral do saldo de salário e das suas férias. Pessoal, outro tipo de rescisão é uma que muitas pessoas desconhecem, que é a rescisão indireta. Mas, meu Deus do céu, o que significa isso? Calma, gente. Rescisão indireta é aquela utilizada pelo empregado. Isso mesmo, você pode pedir a rescisão indireta. E quando é que ela ocorre? A rescisão indireta é como se fosse uma justa causa, só que ao contrário. Deu para entender? Não. Calma, gente. A rescisão indireta é aquela que o empregador é quem comete faltas graves. Gente, mas como assim? Como que um empregador pode cometer falta grave? Simples. Atrasando frequentemente o seu salário, assédio moral, assédio sexual, te humilhando, fazendo você trabalhar excessivamente, colocando você ou a sua família em situações vexatórias, ou seja, é quando o seu empregador deixa de cumprir as obrigações contratuais. Pessoal, não é simples assim. Só você chegar e falar, não, eu quero pedir a rescisão indireta. Calma, não é assim. Tem que analisar alguns fatos e principalmente procure um advogado nesse caso. O que eu irei receber se eu pedir a rescisão indireta? Gente, as verbas que vocês irão receber aqui são as mesmas verbas que eu falei com relação à demissão sem justa causa, que é férias, saldo de salário, férias vencidas mais 1/3, 13º, aviso prévio, multa de 40%,
pode sacar o FGTS, pode dar entrada também no seguro-desemprego. Essas são as verbas que você terá direito na rescisão indireta. Porém, como nem tudo são flores, tem algumas particularidades nessa modalidade. Uma delas é que eu, colaborador, entrei com uma ação na Justiça do Trabalho querendo a rescisão indireta. Se eu ganhar a causa, né, nesse jargão aí muito utilizado, se o juiz falasse, não, realmente é rescisão indireta, eu irei receber essas verbas que eu falei com você. Se o juiz falasse, não, isso não caracteriza rescisão indireta, o juiz, ele irá entender como pedido de demissão, ou seja, você irá receber as mesmas verbas do pedido de demissão. Pessoal, esses foram apenas alguns tipos de rescisão. É claro que tem outros. Eu quis dar mais ênfase nesses modelos porque são os mais utilizados e as pessoas têm mais dúvidas. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final e espero ter ajudado vocês. E mais uma vez, gente, não se esqueçam, vai deixando bastante like aqui, comenta esse vídeo, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, compartilhe essas informações com mais trabalhadores, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. De novo, gente, vai deixando o like aí para que esse nosso vínculo aqui não se rompa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.